Olá, aqui é a Angelita do Cine Mundo Afora Podcast. Se vocês chegaram até aqui é porque também gostam de cinema, então sejam muito bem-vindos para mais uma divagação sobre um filme do mundo afora. Lembrando que esse podcast é uma extensão do Cine Mundo Afora, um canal que está lá no YouTube, onde eu publico muito de vez em quando reviews ou ensaios sobre filmes que são da minha coleção pessoal, que são apaixonantes para mim e eu espero que para você também. E que talvez você não conheça, então vá lá, se dê uma chance de conhecer esses filmes maravilhosos, que são registros de vários países diferentes que, em geral, estão fora do circuito comercial, tanto de cinema quanto de streaming. Pelo menos essa é a minha proposta. Eu tento trazer filmes de países que não estão exatamente no foco cinematográfico aqui no Brasil, né? Mas como o tempo é curto, eu sempre falo, eu coloco novos materiais na medida do que é possível. O Cine Mundo Afora também tem um TikTok, que é o Cine Mundo Afora _BR, e também está presente no meu perfil pessoal no Instagram, Safira SP 2005, que é a minha principal rede de comunicação. Eu peço para você deixar seu comentário se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube. Dê as suas estrelinhas, dê o seu like, se inscreva tanto no Spotify quanto no YouTube. Dê essa força para o canal. E para fechar o tema do professor no cinema, hoje eu trouxe meu segundo filme, e esse filme é A Lição, ou Urok, de 2014 e vem da Bulgária. Ele tem como protagonista uma mulher e ela é gigantesca, tanto pelas atitudes da personagem quanto pela atuação da atriz. Eu adoro esse filme, é um filme maravilhoso, apesar de ser uma obra com jeito de filme pequeno, sem ter uma grande produção, sem tramas espetaculares, mirabolantes, e mesmo sem ter uma complexidade na argumentação, até mesmo comparando ao filme anterior, O Professor Substituto. A Lição traz uma das maiores virtudes do cinema. Ela coloca a realidade de um momento histórico, no caso, momento histórico búlgaro, integrado a uma ficção naturalista. Então o espectador acaba se identificando com a história. Embora o idioma seja muito diferente do nosso, né? Mas deixando de lado o idioma, aquelas pessoas poderiam ser nossas vizinhas ou nós mesmos. O que acontece nesse filme pode acontecer a qualquer um de nós. E esse realismo acaba fazendo com que o espectador se importe muito com a personagem central e entre em desespero junto com ela. E talvez saboreie o desfecho, mas só que isso vai depender da visão de mundo de cada um de nós. A Lição, ou Urok, é o primeiro filme de uma trilogia, seguido de Slava, ou Glória, de 2016, e de Triunfo, que no Brasil eu acredito que sairá como Triunfo, né? Que foi lançado no início de 2024 no Festival de Cinema de Toronto, e que eu estou ansiosa para ver, para saber como é que essa trilogia vai se fechar. Bem, o filme é dirigido por uma dupla de diretores búlgaros, Kristina Grozeva e Petar Valshanov. Individualmente eles fizeram muitos curtas, documentários e trabalham juntos há muito tempo, pelo menos desde 2008, quando começaram a fazer curtas durante a Universidade de Cinema. Mas o longa que projetou essa dupla para o mercado internacional foi justamente Urok, ou A Lição, de 2014. Depois eles fizeram o Slava, de 2016, que é o segundo filme da trilogia, e aí veio Bastata, ou O Pai, de 2019, que é um estranho no ninho. Ele não tem nada a ver com a trilogia. E que esteve em cartaz no Brasil comercialmente. Eu acho que eu assisti esse filme no Reserva Cultural. Isso mostra o interesse na distribuição dos trabalhos desses diretores, graças ao caminho que foi iniciado por A Lição. E o que caracteriza Urok, Slava e Triunfo como uma trilogia é que cada um desses roteiros teria que ser iniciado a partir de uma notícia de jornal, fazendo com que os filmes mantivessem uma esfera realista, o que, é claro, é uma influência direta da diretora Kristina Grozeva, que antes de estudar cinema se formou e trabalhou como jornalista, e eu acho que ela ainda trabalha como jornalista.
Esses 3 filmes mostram o cidadão búlgaro sendo oprimido, achatado por um poder autoritário, seja político, seja econômico, a tal ponto que ele não tem nenhuma possibilidade de saída de uma determinada situação. Ele se sente imprensado contra a parede e acaba tomando medidas extremas que talvez não sejam aprováveis pela maioria. E como se trata de uma trilogia, eu vou falar um pouquinho de cada filme e depois eu entro em A Lição, mais detalhadamente. Sobre A Lição, que é o tema desse episódio, eu não vou falar agora qual foi a notícia que desencadeou o roteiro, porque a notícia que saiu no jornal é o desfecho do filme. Então eu não vou contar o filme de trás para frente, né? Mas o que eu posso dizer é que um determinado jornal noticiou na coluna de notícias criminais uma atitude completamente fora do comum tomada por uma professora do ensino médio. Nas primeiras notícias que saíram, que foram as que interessaram os diretores, não foi noticiada a razão que levou a professora a cometer um determinado ato criminoso. Então esses diretores desenvolveram todo um arco ficcional para a personagem que a levasse a chegar àquele ato final que foi noticiado. Bom, a protagonista é colocada numa situação tal, ela caiu numa armadilha financeira criminosa que colocou em risco não somente a dignidade dela, como também a vida dela. E ela teve que tomar uma atitude quase insana. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu assisti no cinema e numa mostra de cinema internacional de São Paulo, e eu assisti com o coração na boca. E eu imagino que aquilo que acontece nesse roteiro aconteça por aqui também. Mas é uma situação tão escondida, tão vergonhosa para toda a sociedade, que sequer aparece nas notícias de jornais. No segundo filme, Glória, ou Slava, no original, a notícia que desencadeou o roteiro foi publicada no jornal no início dos anos 2000. E dava conta de que um trabalhador ferroviário encontrou muito dinheiro jogado nos trilhos da ferrovia que ele vistoriava diariamente e ele chamou a polícia para que coletassem e dessem destino correto, aquele dinheiro todo. Só que esse ferroviário, assim como toda a sua classe, estava há meses sem receber o salário. E o sistema de transportes nacional estava atravessando uma série de questionamentos sobre corrupção. Bom, o fato foi noticiado, grandemente noticiado nas redes de televisão, e para agradecer a esse ato de tamanha honestidade, quase beirando o heroísmo nacional, esse funcionário foi convidado para ir ao Ministério dos Transportes, para receber uma honraria que ele não sabia o que seria. Mas seria algo grandioso, para marcar o reconhecimento do tal ato heróico. Ele estava sendo tratado dessa forma. Só que nessa cerimônia que foi feita no ministério, deram para ele um relógio moderno, bonito e sem qualidade nenhuma. O relógio só adiantava. Só que na hora dessa cerimônia tiraram o relógio dele, antigo, e sumiram com o relógio. Isso tudo é a sinopse do filme. E esse relógio sumido era uma relíquia de família. A única coisa que o pai dele foi capaz de deixar para ele tinha uma dedicatória, era uma gravação. Além do mais, o relógio era muito bom. Ele não atrasava, não adiantava, era fundamental para o trabalho dele, que precisava saber exatamente os horários dos trens para poder fazer as vistorias nos trilhos. Então, a história se desenrola como uma comédia de erros, mas na verdade, é uma comédia com tons trágicos, O roteiro envolve esse ferroviário e uma alta funcionária do ministério, que é a mesma atriz do filme que eu vou comentar hoje, que é estupenda a propósito. E esse filme tem um final tão surpreendente quanto o de A Lição, mas mais chocante, porque foi o segundo filme, então eles subiram um degrau, Já em Triunfo, que eu só posso me guiar pelo press kit para falar sobre ele e pelas entrevistas dos diretores, porque eu ainda não tive oportunidade para assistir, a história é um pouco mais antiga ainda. Ela se passa no começo da década de 1990, logo após a dissolução da União Soviética. A Bulgária estava sem rumo econômico e político,
Os governos iam e vinham, os militares não tinham mais contra o que lutar, porque a Guerra Fria acabou, né? Foi reduzido o contingente, muitos ficaram desempregados, assim como os outros cidadãos, porque o país estava se reestruturando, encontrando o seu próprio rumo como um país independente, ou tentando, né? Porque parece que esse rumo não consegue encontrar a Bulgária até hoje, o que é uma pena. Bom, e foi nesse contexto que houve notícias no jornal como essa. Abre aspas. Guardados por Kalashnikovs, oficiais de alta patente estão cavando em busca de inteligência extraterrestre. Essa é a manchete da primeira notícia que surgiu sobre o fato mostrado no filme. Bom, é no mínimo curioso, né? Militares procurando vida extraterrena, só que não é nos Estados Unidos e não é um filme. Essa notícia era sobre uma força-tarefa patrocinada pela presidência do país, composta por militares de alta patente e médiums, que fizeram uma escavação em busca de um artefato alienígena que transformaria a Bulgária numa grande potência, para saírem daquele buraco em que estavam metidos naquele momento. E parece que não deu certo, né? A tal escavação gerou o túnel de Tsarishtina, apelidado como a Área 51 da Bulgária. E essa coisa inacreditável, porém real, é que deu início para o roteiro de Triunf, que não tem como não ser bom, eu quero muito conferir. E quem faz a médium que vai canalizar essa energia alienígena é novamente a atriz Margita Gosheva, que em A Lição é a protagonista com um papel bastante dramático, com uma pequeníssima dose de humor. Em Glória, o segundo filme, ela faz uma personagem muito canalha, que tem atitudes que beiram o patético e cômico de tão absurdas. Então eu imagino que em Triunf, que já tem esse roteiro cômico, né? Pelo menos por princípio, eu não sei, não assisti ainda, ela tenha desempenhado ainda mais esse lado cômico, porque convenhamos que não parece muito sério uma médium que canaliza energias alienígenas, sobretudo com o apoio de militares de alto escalão, né? E eu estou cada vez mais achando pontos em comum entre os absurdos da Bulgária e do Brasil. Triunf tem algumas características bastante interessantes dentro dessa trilogia. Ele tem produção e a atuação, não sei se como protagonista, eu acho que não, da Maria Bakalova, que ela é búlgara de nascimento, tem feito muitas coisas em Hollywood. Ela foi indicada ao Oscar pelo Borat 2, não sei se é, eu não lembro como que é o nome do filme, mas é o segundo filme do Borat. Ela fez recentemente um filme em que ela interpreta a primeira mulher do Donald Trump. Ela fez o Morte, Morte, Morte. Tem outros trabalhos nos Estados Unidos, acho que ela está seguindo realmente uma carreira por lá. Mas agora é interessante porque ela começou a colocar dinheiro mesmo em produções do país de origem dela. Eu acho isso bastante interessante e digno, né? Ela já tinha trabalhado com os dois diretores em Bastata, o pai, ela era bem novinha ainda. Ela é oriunda da mesma universidade de cinema dos dois, só que em época diferente, né? Eles têm uma grande diferença de idade. E esse filme também, ele tem mais uma característica muito interessante que chama atenção para os dois diretores, porque ele é uma coprodução com a Grécia e os diretores, pela primeira vez, não editaram o próprio filme. E a edição deles é sensacional. Mas em Triunf, quem fez a edição foi o Yorgos Mavropsaridis, que editou nada mais nada menos que o Lagosta, Pobres Criaturas, Tipos de Gentileza, ou seja, ele é o editor do Yorgos Lanthimos. O que mostra como essa dupla de diretores evoluiu no seu circuito de parcerias internacionais, o que é fundamental para a carreira deles, porque na Bulgária, assim como no Brasil, ou ainda pior, né, do que no Brasil, não existe um investimento sólido no cinema nacional. Então as coproduções são muito fundamentais, né? E quando você consegue parceiros desse porte, aí o reconhecimento internacional é mais garantido, né? Ou pelo menos consegue se alcançar mais público internacionalmente, né? Bom, nos 3 filmes os roteiros foram desencadeados por fatos.
Alguns personagens são realistas, existiram mesmo, mas estão obviamente com nomes trocados. E o exercício dos diretores foi desenvolver uma ficção a partir da ideia central. Então eles não são encarados como biografias, são ficções realizadas a partir de um fato. E sobre a disponibilidade dos filmes, eu não gosto de citar plataformas porque é sempre alguma coisa muito temporária, né? Mas eu preciso dizer, Glória ou Slava está em 2024, em dezembro de 2024, na plataforma do Belas Artes à la carte, que é baratíssimo e ao mesmo tempo riquíssimo em conteúdo, né? Quanto à lição, ela já esteve numa plataforma dessas, ou foi no Belas Artes, ou foi no Imovision, mas atualmente não está em lugar nenhum. Então, se alguém quiser assistir algum desses filmes e não tiver acesso, me procure. Então vamos à sinopse de A Lição, ou Urok. Bom, Nadezhda é uma professora de inglês para o ensino médio em uma pequena cidade perto de Sófia e também trabalha como tradutora para ganhar algum dinheiro extra. Perturbada por um pequeno roubo cometido por alguém de uma das suas turmas, ela está determinada a encontrar o culpado. Enquanto esse episódio se desenrola no trabalho, a sua vida pessoal também começa a mudar drasticamente quando o banco notifica a família de que a sua casa irá a leilão para pagar uma dívida que Nadezhda nem sabia que existia. A vida começa a ruir e a integridade de Nadezhda, até então exemplar, é posta à prova. A partir de agora, spoilers à frente, então é aquela história. Se você não gosta de estragar as surpresas do filme, assista primeiro e depois volte para comparar as impressões. Mas se você não se importa com spoilers, vamos em frente. Nadezhda, que é quase todo o filme chamada de Nadi, ou algumas vezes chamada de Nadia, que é o diminutivo de Nadezhda, está com sua turma para quem ela ensina inglês, tentando lidar com uma situação de um roubo. Alguém na sala tirou o dinheiro da mochila de uma colega e a Nadezhda está disposta a solucionar essa questão. E olha que ela vai tentar de tudo para tentar encontrar quem é o autor desses roubos. E ela chega a propor que o autor ou a autora desses desvios coloque o dinheiro dentro de um envelope quando ninguém estiver olhando. E assim a situação vai ser contornada entre eles mesmos e ninguém precisa mais se preocupar ou se desgastar com essa situação, né? A Nadi é uma pessoa muito correta, muito séria, muito íntegra e ela quer transmitir isso para os alunos também. A gente percebe essa intenção dela, né? Então, nesses primeiros momentos, ela não se dedica a descobrir a identidade do aluno que cometeu o desvio. Ela acredita que dando uma lição de moral no aluno ou na aluna que está fazendo isso, esse tipo de coisa não vai voltar a acontecer. Então ela não quer nem saber. Isso não está em questão. Ela não quer saber quem é. Ela não quer expor ninguém. E como a aluna ficou sem dinheiro, a Nadi convoca todos os alunos da sala para doarem alguns centavos ou estotinhos para que a aluna possa comprar o lanche. E dessa forma, quem roubou vai ficar devendo para todo mundo. E talvez com a vergonha multiplicada, né, o ladrãozinho ou a ladrazinha devolva o dinheiro no envelope e será finalizada essa história, né? Bom, existe um outro filme que aborda uma situação muito semelhante. Aliás, eu acho o filme bastante semelhante com A Lição. Ele é mais recente e eu quero abordar rapidamente no final. E é muito interessante como eles se resolvem de maneiras tão diferentes, né? Aqui a Nadi não expõe ninguém, ela não quer, ela não tem essa intenção. E no outro filme, eles escancaram a situação de uma forma que fica insustentável. Eu acho bastante interessantes essas duas produções, mas eu vou falar só lá no final. Bom, depois que a Nadi sai dessa aula, ela passa no caixa eletrônico na rua, aí mostra, né, que ela só tem 56 estotinhos ou 56 centavos na conta. E é justamente nesse momento que ela vai para uma cidade maior, que é a sede de uma empresa onde ela trabalha como tradutora. Ela presta serviço, né? Ela pega trabalho e leva trabalho.
e nesse momento ela está levando um trabalho pronto para buscar um outro material para traduzir. E também, se não for pedir muito, ela vai tentar receber o dinheiro que estão devendo para ela. E quando ela chega lá, a secretária diz que só farão os pagamentos na próxima terça-feira. Nessa primeira parte, a gente entende mais ou menos a geografia do lugar. Ela mora numa cidade bastante pequena, é um lugar meio rural, assim. Não tem uma estrutura comercial. E todas as coisas que ela precisa resolver durante o filme, ela tem que ir para essa cidade maior. Para onde ou ela vai de carro ou ela vai de ônibus. E esse trajeto e os deslocamentos constantes são muito importantes para nos colocar dentro do suspense. Porque como é um filme realista, não há muitos cortes mostrando a personagem em um lugar e de repente na outra cena ela já está no outro lugar. Não. A câmera acompanha muito a Nadie nesses deslocamentos, a tal ponto que nós ficamos familiarizados com os percursos que ela faz, que ela tem que fazer para cumprir a rotina. E a certa altura do filme, quando ela tiver que cumprir um determinado prazo, nós vamos ficar muito angustiados porque sabemos como é longe e que talvez não dê tempo para chegar. Bom, a vida familiar da Nadie é apresentada quando em um determinado momento ela volta para casa e o marido está com a filha de 4 anos, a Andrea, mostrando um trailer para uma família, para um casal. Ele está tentando vender o trailer. E a vida desse marido parece que se resume a reformar aquele trailer. Sabe aquelas pessoas que ficam sempre reformando o carro? Parece que passam a vida reformando o mesmo carro. É um hobby, né? Mas também tem uma coisa ali, né? Uma coisa que não se define, que não se resolve, né? Nunca. Eu já conheci gente assim. E esse cara, parece que ele tem essa questão, assim. Ele passa o tempo reformando o trailer. Ele fica dentro do trailer, ele tenta vender o trailer, tudo é em torno do trailer. Só que o trailer não vai funcionar, o casal não vai comprá-lo e o marido fica frustradíssimo. E ela tenta, né, botá-lo pra frente, né? Não precisa ficar frustrado, é só uma tentativa, vai funcionar. E na próxima, quem sabe, dá certo. Né, mas a gente percebe que eles têm uma relação típica de um casal que está sobrecarregado com a vida, né, com os problemas do país, os problemas financeiros deles. Eles estão exaustos. Só que parece que ele entregou os pontos e ela não, ela continua de pé e firme. Também assim, se ela cair, a família toda cai. E o tal trailer fica estacionado em frente ao portão da casa. E é engraçado que a Nadie, para entrar na casa dela, ela tem que entrar de ladinho, assim. Aí você fica pensando, mas por quê? Não precisava ficar aí, né? Por que estacionar ali? Mas me parece meio alegórico, né? É um obstáculo para a vida dos dois. Só que é um obstáculo que diz muito respeito ao marido, mas que trava a vida da Nadie. Então, toda vez que ela vai entrar na casa, ela tem que passar de lado para não bater naquela porcaria daquele trailer. Ele representa essas coisas que não se resolvem, né? E a gente não entende por quê. E o marido dela não tem trabalho, o que não é compreensível, a gente não consegue entender esse ponto. A Nadie tem 2 trabalhos. A Nadie trabalha na escola, trabalha como tradutora, leva trabalho para casa, obviamente. Todo professor leva trabalho para casa, né? Para corrigir as tarefas dos alunos. Mas ainda assim ela precisa pedir para o marido lavar os pratos, é mole. Mas em um determinado dia a Nadie volta para casa e encontra um oficial de justiça notificando sobre a perda da casa. Така, искам сега да ми обясните точно и ясно какво става точно, какъв е този търг. Значи, банката е направила изискуем кредита на господина и е обявила имота на търг. Търгът ще се състои след 3 дни. Това е цялата история. Houve um empréstimo bancário. Eu não entendi muito bem como é que essa dívida aconteceu. A Nadie, acho que fez o empréstimo junto com o marido, mas ela entregava o dinheiro para que ele pagasse, né, o banco, ele fosse depositar no banco. Só que ao invés de fazer os depósitos bancários,
ele investia no trailer. E ela não sabia de nada. E ela fica sabendo de uma maneira caótica que ela tem 3 dias para pagar uma dívida altíssima no banco, porque a casa foi entregue como garantia e o banco vai colocar essa casa a leilão para cobrir a dívida e os juros que são altíssimos. Gente, 3 dias. A Nadi tem 56 centavos na conta. Tem dinheiro para receber? Tem. Mas só na outra semana. Eu não sei qual é a data em que eles estão ali, mas eu sei que não vai chegar a tempo. Dinheiro, e eu não consigo entender muito bem qual é o montante que ela tem para receber, porque ela tem muitas certezas sobre esse dinheiro, né, que está pendente lá na empresa, que esse dinheiro vai ser a solução para os problemas financeiros dela. Futuramente a gente fica sabendo disso, né? Então, assim, eu não sei, aparentemente ela já está há muito tempo, né, com esse trabalho sendo feito e não recebendo por ele. Enfim, nesse momento em que eles estão discutindo até na frente do oficial de justiça, né, sobre a tal dívida que ela não sabia que existia, surge como um assunto, né, como um pedido de explicação se o marido gastou o dinheiro em bebida. E nós ficamos então sabendo que ele teve um problema com bebidas, né? É um vício aí, mas aparentemente ele não tem mais. O problema dele é outro. Uma terapia talvez ajudasse ali, não sei. E a partir daí a Nadi vai buscar uma solução. E desesperadamente, pra gente, mas a Nadi ela fica firme ali, eu não sei como é que aquela mulher é tão equilibrada, mas claro que ela tá desesperada, né? Mas ela respira fundo e vai pro banco. Porque eles têm que dar uma solução. Como assim? Eles vão tirar uma casa de uma família que tem uma filha pequena, vão botar essas pessoas na rua por causa de uma dívida que ela não sabia que tinha. E no banco, ela argumenta, né? Ela tem o livrinho da defesa do consumidor todo na cabeça dela. Ela sabe muito bem sobre leis. Depois a gente fica sabendo por quê. Mas ela coloca, assim, na discussão com a gerente, que o banco subiu muito os juros, sem avisá-los. Eles não sabiam dos juros. Ela não sabia da dívida e muito menos sabia dos juros que estavam incidindo sobre essa dívida. Não eram os juros dos quais ela tomou conhecimento quando ela assinou o contrato do empréstimo. E fala que vai processar o banco, porque houve uma quebra de contrato. E a gerente fala que ela pode processar, sim. Mas isso não vai mudar a situação do leilão. A essa altura, eles têm 2 dias. Ai, olha, é um desespero completo. E o marido, nesse único momento, nesse banco, é o único momento em que ele mostra alguma atitude em relação a tudo o que está acontecendo. Porque, para ele, assim, ele deixa tudo nas mãos da Nadi. Ele nem sequer começa a arrumar mala em nenhum momento para se mudar daquela casa, se tiver que mudar. Assim, ele não toma atitude alguma. Ele não faz nada. A única coisa que esse cara faz no filme é cuidar da filha. Assim, a gente sabe que ele cuida bem. Mas esse cara não move uma palha para eles saírem dessa situação. E a gente passa o filme ao lado da Nadi. Nadi, o que você vai fazer, né? Que agora que restou, né? Bom, então tem 2 dias para o leilão. O banco não vai dar prazo a mais e o prazo está contando. A fonte de renda da Nadi é a escola para a qual ela dá aula. Eles não vão aumentar o salário dela, eles não vão dar um dinheiro para ela em adiantamento, porque não se faz isso, acho que em lugar nenhum do mundo. Mas ela tem aquele outro trabalho. Então, ela vai pra lá pra tentar receber aquele dinheiro que está atrasado, que teoricamente é só na semana que vem. Mas agora a situação mudou, ficou muito mais urgente. Então, ela vai pra lá, que de repente, quem sabe, né? Conversando, né? Só que agora ela não fala com a secretária, ela vai ao diretor da empresa. Pela conversa dos dois, nós sabemos que eles se conhecem, né, fora da empresa também. Ele conhece o pai dela, inclusive. Só que ele continua reiterando aquilo que foi dito. Ele não tem dinheiro para pagá-la. Nem a ela, nem a ninguém. Ele está esperando o dinheiro que vai entrar na próxima semana e ela será a primeira a receber. Ele não tem o que fazer, segundo ele, né?
E aí ele sugere, por que você não vai falar com seu pai? Ele tem dinheiro. E aí, poxa, é a última coisa que você quer ouvir, né, de alguém para quem você prestou um trabalho, né, você prestou um serviço, né, se você quer dinheiro, vai falar com seu pai, né? Como assim? Por mais que eles sejam íntimos, né? E ela, contra gosto, né, ela acaba saindo dali, indo para casa do pai dela, e ali a gente conhece esses novos personagens, que são o pai da Nad e a mulher do pai dela, uma mulher bem mais jovem do que ele. É bem clara a contrariedade da Nad em relação à mulher e da mulher em relação a ela, e as coisas vão se colocando, né? O pai dela se casou muito rapidamente, e depois que a mãe da Nad morreu. E, bom, as coisas vão aflorando ao longo do filme, né? Eles têm uma relação muito difícil, tão difícil que o pai da Nad nem conhece a neta, Andrea, que já tem 4 anos, né? Então eles estão afastados há muito tempo. E nesse primeiro momento ela não fala em dinheiro, porque quando ela vai começar a falar, a mulher dele fala alguma coisa que a Nad não gosta, e a Nad vai ao banheiro. No caminho do banheiro tem fotos na parede, foto da mãe dela, foto dela e foto dessa nova mulher, que já tem pelo menos 4 anos, né, com o pai dela. E ela, de uma forma muito infantil, ela busca ao lado filha, revoltada com o pai, e risca a foto do quadro, né, dessa mulher. E é muito engraçado, assim, a cena, né? Porque é completamente fora, né, do que se espera. Você tem uma mulher ali, uma mãe de família desesperada com toda a situação, mas ela consegue voltar, né, a esse lado infanto, juvenil aí, e extrapola, né, essa revolta que ela tem com o pai dela, né? E em relação a coisas tão dolorosas para ela, lembranças tão dolorosas, né? E vai embora. Porque depois que ela fez essa arte, ela não tem mais o que fazer ali, né? Ela vai embora e brava, assim. E aí você fala, não, volta lá e pede esse dinheiro, moça. Você só tem mais um dia, né? Você não tem mais de onde tirar esse dinheiro. Como é que você vai fazer isso, né? E ela deixa essa oportunidade. E agora? E agora? Não tem dinheiro do trabalho extra, não tem, a escola não vai adiantar, o banco não vai refazer os prazos, e agora ela virou as costas para a possibilidade do empréstimo com o pai. E agora? Bom, nesses entretempos em que ela está indo para lá, está indo para cá, ela tem uma cena nesse filme que é muito interessante, que é uma âncora cultural, né? Ela vai para uma lanchonete, pega 2 copos, um café e um café com leite, suponho. Pega adoçantes, o açúcar, coloca nos 2 copos, adoça, mexe com aquela pazinha plástica que todos nós conhecemos e vai para fora. Ela está indo para a tumba da mãe dela, e aí ela põe o copo com o café com leite em cima da tumba, mexe, deixa lá, se senta ao lado e fica tomando o café dela em silêncio. Isso é um traço cultural, né, da Bulgária. Não sei se na Rússia também é assim, outros países ortodoxos, não. Mas é comum as mulheres fazerem isso. Mas eu achava que isso era nos primeiros dias, dentro do primeiro mês, né, em que a pessoa faleceu, porque eles acreditam que o espírito ainda está ali, né? Então é comum as mulheres fazerem isso, compartilharem com aquele espírito, né? Alguma bebida, não sei se comida também. Mas ali já tem pelo menos 4 anos, né, que a mãe dela faleceu. E ela se senta ali, eu acho que é meio, sei lá, para buscar a memória, buscar o apoio da mãe falecida, buscar uma força, buscar uma iluminação do que ela deveria fazer, né? Enfim, eu acho bastante interessante, já vi isso em outras obras búlgaras. Tem no filme recente, o Strah, Medo, também tem essa cena, a protagonista bebendo na tumba da mãe, em silêncio. Bom, voltando a Nad, e agora? Como é que ela vai resolver esse problema? Bom, como último recurso, já que a Nad esgotou todas as possibilidades, ela não tem um amigo, né, com quem ela possa buscar essa solução, ela vai a um banco não oficial, digamos, né? Um agiota.
que curiosamente tem um escritório de porta aberta, uma loja bem localizada, muito próxima ao banco principal dessa cidade, essa cidade lá longe, né? Já que não tem nada onde ela mora, tudo é nessa outra cidade. E a gente vai ver lá no final do filme que os dois estavam muito próximos, o banco e o agiota, que são dois agiotas. O banco e o banco não oficial. E esse cara, esse agiota, é uma pessoa absolutamente desprezível, repugnante, em vários sentidos. Mas ela não vê uma outra solução ali. Ela pega um empréstimo para pagar o valor total da dívida, que parece que é bastante dinheiro. São 8.000 leves, me parece, que dá, eu fiz as contas, cerca de 27 mil reais. E a Nadie pega todo esse dinheiro, né, vai colocando na bolsa e aparece um outro homem nesse escritório. Esse homem é muito importante para a trama, para o desfecho da trama, mas ele estava conversando com a agiota e ele propõe para a Nadie para acompanhá-la, porque ele fala, é uma mulher com muito dinheiro, você não quer que eu te acompanhe? Mas que não é um simples segurança do agiota, não, tá? E ela desconversa, ela não precisa, tal. Só que esse cara, além de ter oferecido essa segurança para Nadie, provavelmente ele faz isso para outros também, ele estava, uns minutos atrás, conversando com o agiota. O agiota estava contando para esse cara como que ele armou uma armadilha para um sujeito que tentou roubá-lo, tentou enganá-lo, marcando uma nota. E a Nadie, muito espertinha, né? Parece que ela tá no mundo da lua, mas ela tá prestando atenção em tudo. Tá preenchendo o formulário, guardando dinheiro na bolsa e prestando atenção na conversa do agiota. Ela presta atenção nessa conversa e vai usar essa mesma armadilha, que não tem nada demais, na escola. Mas isso eu conto depois. Bom, agora a Nadie tem o dinheiro todo, né? Como ela vai pagar isso depois pro agiota, eu não sei. Eu não sei se ela tem todo esse dinheiro para receber, mas ela tem certeza que vai dar. E o leilão é amanhã. Então, ela foi para a cidade, depositou o dinheiro, pegou o recibo, voltou para a cidade dela e foi dar aula e, né? Ufa, né? Não, tá garantido, não, ninguém vai tirá-la da casa. E depois ela vê como é que vai pagar isso daí, né? Tirou esse peso das costas. Como ela resolveu essa grande questão, ela vai se dedicar aos furtos que estão acontecendo na escola. E ela vai replicar a armadilha que ela aprendeu com o agiota nas conversas lá que ela ouviu, né? Que é simplesmente marcar uma nota, fazer uma marquinha qualquer e deixar essa nota à vista. Porque é assim que essa pessoa tem roubado, né? Na sala de aula, quando ninguém vê, ele pega um dinheiro que está facilmente disponível e some, desaparece. Então ela marca uma nota de 10 leves, deixa na bolsinha dentro da bolsa e deixa a bolsa aberta em cima da mesa na hora do intervalo e fica numa outra localização olhando, tentando ver quem é que vai pegar aquela nota. Agora ela quer saber quem é a pessoa. Agora ela quer saber. Só que nesse momento em que ela fica observando, o telefone dela toca. Ela atende e é da agência de cobranças dizendo que o dinheiro não foi transferido. Como o dinheiro não foi transferido? Ela foi pessoalmente lá e depositou tudo, com todos os juros, com tudo. Só que essa pessoa diz, olha, não, porque tem uma taxa de transferência bancária, que é um leve 37 stotinks. Nossa, aí ela entra em desespero, ela briga com o cara, aí ele fica bravo. Ele, pô, eu só tô tentando te ajudar, você não pode perder sua casa por quase 2 míseros leves, né? Então não briga comigo não, vai e resolve a sua questão. Добре, какво трябва да направя сега? До края на работното време да ми пуснете един превоз с тия пари, че утре е търга. Tem que depositar esse dinheiro no horário bancário. É o último dia. É à tarde. E aí, por isso que aquele trajeto é tão importante. Porque é muito realista. A gente sabe tudo que ela tem que percorrer para chegar naquele banco. Porque não tem banco onde ela mora. O caixa eletrônico que tem na cidade dela só dá para tirar dinheiro, né? Não dá para depositar. Ela tem que depositar de fato. Ela fica desesperada.
E fica falando com o cara e pergunta o que ela tem que fazer. E desliga o telefone, corre, pega a bolsa e sai como uma maluca. Dá uma desculpa qualquer lá, vai embora da escola. Pega o carro. Quando no comecinho da estrada o carro morre. Não tem gasolina. Essa mulher sai correndo. Corre. Conseguiu pegar o ônibus, vai dar tempo. Aí chega o cobrador. É um ônibus executivo, né? O cobrador passa de passageiro por passageiro pegando o valor do ticket, né? Ela abre a bolsa e o que nós vemos é que a armadilha deu certo. No tempo em que ela estava ao telefone, distraída, né? Em pânico lá com o cobrador, né? Realmente, o ladrãozinho viu a bolsa dela aberta, pegou o dinheiro, todo o dinheiro que tinha na bolsa. Ela não tem um tostão, ela não tem nada para pagar a passagem do ônibus. Quanto mais para fazer a transferência bancária. Só que ela consegue ali, ela fala com o cobrador, que é um conhecido, não sei se é tio, ela chama de tio, mas eu não sei se é tio mesmo, se é uma forma de tratamento. Ela não tem o dinheiro, ele fala que pode deixar para lá, mas ela pede 2 leves para ele. Ele empresta, ela vai pro banco, o guarda fala que tá fechando, mas ela não quer nem saber, ela vai pro caixa, preenche lá o negócio, entrega as moedas, são moedas, e a atendente diz, olha... Não é esse dinheiro, não. Tem mais 2 leves, uma coisa assim, de uma outra taxa. É a taxa bancária. Ela vai fazer o depósito da taxa de transferência, mas ela precisa pagar a taxa bancária para fazer a transferência. Aí, todo o equilíbrio dessa mulher se derrete, assim. Porque até então ela é a pessoa mais equilibrada do mundo, né? Derrete. Ela pede dinheiro, né? Assim, de uma forma muito constrangida. Ela pede pra atendente, você não pode emprestar. Aí a atendente falou, não, isso é contra as regras, né? E ela pede pra mulher esperar por ela. Ela fala, tudo bem, você tem 7 minutos, uma coisa assim. Quando essa mulher sai pra rua, ela olha, você se sente na pele dela. Como que você consegue dinheiro? Como? O que você faz? Uma pessoa bem vestida, né? Você tá ali, ela não é uma pessoa, uma pedinte, ela não é uma pessoa que tem uma necessidade básica de dinheiro, né? Absolutamente, não é uma pessoa miserável. Ela está numa situação difícil na vida dela, mas ela não expõe isso fisicamente para as outras pessoas. E aí? Como é que você pede dinheiro? Você pede dinheiro? Já pediu dinheiro numa situação dessas? Já precisou pedir dinheiro na rua para pegar um ônibus? Eu já precisei. E aí, como é que a gente sai de uma situação dessa? Como é que ela sai? Ela enfrenta, ela pede, ela chega a pedir dinheiro para um rapaz, ele meio displicente, diz que não tem. E ela olha, vê um chafariz. E é o chafariz que vai dar esse dinheiro para ela, porque no chafariz as pessoas jogam moedas, né? E ela vai lá. E ela consegue, ela é bem sucedida nisso. Pega as moedas, pega, constrangidíssima. Todo mundo olhando pra ela, assim, que essa mulher, né, tá fazendo chafariz, pegando dinheiro da sorte das pessoas, né? E ela vai, volta pro banco, o guarda ensaia um obstáculo ali de não deixar ela entrar, mas a atendente fala pra ela, não, deixa ela entrar, ela tá em apuros, né? E aí ela consegue depositar e ela fica super agradecida a essa atendente. E isso também é marcante, né? Vai ter um impacto no final, na nossa impressão final do filme. Bom, esse sufoco passou, mas aí ela perde o último ônibus, não tem ônibus para ela voltar para casa. E aí essa mulher vai ter que andar, mas vai ter que gastar sapato para voltar para casa, porque olha, é longe e ela não tem dinheiro para pegar um táxi, ela não tem nada, não tem ônibus, não sei por que ela não pede uma carona, acho que eles não costumam pedir carona, mas essa mulher volta a pé e ela atravessa a estrada, ela atravessa um campo de girassol, para fazer xixi, sua e anda, tira o sapato que ela não aguenta mais, aquele sapato de saltinho e olha... Essa mulher chega em casa à noite em frangalhos, e tem que se espremer para passar aquele trailer para poder entrar no portão da casa dela. E aí surge o marido dela. Ele fala, onde é que você estava, né? Ele, onde é que você estava? Por que você não atendeu o meu telefone? E aí você fala, realmente, ele não ligou, né? E aí você fica se perguntando, né? Cadê esse cara realmente, né? Ele existe, né? Porque ele não faz nada. Ele nem sabia que ela tinha conseguido dinheiro
para pagar a dívida. Como é que ele não tá nem fazendo mala, não tá se descabelando, né? Porque não vai ter mais onde morar. Mas aí a gente entende que ela bloqueou o número dele porque ela tá puta com ele, né? Porque ele que colocou a família nessa situação, né? Ela não responde nada, ela é uma pessoa de poucas palavras, né? E só fala que precisa de uma massagem nos pés. Não fala nada, não fala nada. Ela tá puta com ele, porque ele é o grande responsável. Bom, mas acabou, gente. Acabou esse sufoco. Ela conseguiu depositar. Agora tem certeza que não tem mais pendência, porque não tem do que ter pendência com essa dívida. Então, estamos tranquilos, né? Ufa de novo, né? No dia seguinte, a professora Nádia está de volta à escola, sua sala de aula. Já está na hora do intervalo. Chega a secretária, esbaforida, desesperada, não consegue falar, não consegue pronunciar um A. Se senta à mesa, né, da sala de aula. E a Nádia não sabe o que fazer, oferece água para ela e tal. Não existe um diálogo. Só tem o desespero mesmo, uma reação desesperada ao que aconteceu entre ela e a secretária. Ao que elas conversaram. Aí realmente tem um corte, a única vez que tem um corte, ela tá na sala de aula, na cena seguinte ela já está na loja do agiota, meu Deus. E ele pergunta se ela chegou cedo para pagar, né, antes do prazo, e ela diz que não, que na verdade ela precisa de mais prazo, porque ela não vai conseguir pagar para ele, porque a empresa faliu. E o dono, aquele com quem ela conversou tão amigavelmente, fugiu com o dinheiro de todo mundo. Ela não vai mais receber o dinheiro que ela iria receber para pagar o agiota. Por isso que eu imagino que é um montante muito alto, né? Eles já estavam muito atrasados nesses pagamentos. E ela acreditou, ela depositou todas as expectativas nesse dinheiro que eles já não pagavam antes. Então, assim, a Nádia, ao longo do filme, ela toma uma série de decisões erradas, né? Você vai vendo que é um atropelo atrás do outro. Ela é uma pessoa equilibrada, mas ela toma essas decisões erradas que só vão afundando a vida dela. O que também se assemelha muito ao filme que eu vou falar no final. Parece muito, muito mesmo. E esse agiota ouve a história dela, ela conta, ela tá absolutamente constrangida. Essa atriz, olha, ela expressa tudo ali. Ela expressa a vergonha que ela está sentindo, ela tá envergonhada diante de um agiota. Por quê? Mas ela está. Porque ela é uma pessoa muito digna, muito íntegra. E ela não vai conseguir honrar essa dívida. Só que assim, parece que ela não tem a dimensão do que aquilo significa. E não tem. Ela não tem dimensão do que significa. Por isso que ela tomou essa decisão de pedir dinheiro com essa pessoa. Porque se ela soubesse, ela não teria. Aí você fala, por que ela não voltou lá no pai dela, né? Por que ela fez aquilo? Ai, por que ela fez aquilo? E foi buscar a solução com um bandido, né? Nesse momento, esse agiota, que já era uma pessoa nojenta, né? Ele coloca pra fora toda a torpeza dele. Ele começa meio brincando com ela. Ele fala que ele tem um sobrinho que estuda na sala da Nádia. E a Nádia só dá notas ruins pra ele. Ele começa a jogar uma coisa que parece uma coisa assim, sem grandes consequências, né? Eles fizeram uma grande prova recentemente e ela está com essas provas para corrigir, né? Se ela melhorar as notas do sobrinho, a cada ponto a mais que ela der pro sobrinho, é um dia a mais que ela ganha de prazo. Parece que a nota máxima é 6. Se ela der 6, ele dá 7 dias de prazo. 1 é por conta da casa. Ai, que homem nojento. E aí a Nádia, que é essa pessoa muito correta e não sabe com quem ela está lidando, fala que os assuntos não se misturam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A escola não tem nada a ver com esse assunto. E aí ele abre o jogo para ela, ele fala, olha, não sei se você leu o contrato. No meu contrato está explicitado que os juros sou eu que defino. Então, se você não trouxer esse dinheiro aqui no prazo, você vai ter que arcar com todas as consequências. E aí a gente tem esse paralelo, né? O contrato do banco estabelecia uma coisa, os juros eram fixos, mas eles alteraram os juros do jeito que eles quiseram fazer. E por isso que a dívida dela ficou tão alta. A
Apesar de que o marido dela não pagou, né, no prazo correto, mas os juros é que ferraram com a vida dela. E esse agiota é o contrário. Ele coloca no contrato que os juros são estabelecidos por ele, que ele aumenta os juros quando ele bem entender. E ela sai em pânico dali. Ela dá as notas para os alunos, né? Ela aumenta a nota de todos os alunos, a nota igual, né? Porque ela é essa pessoa correta. Então, se ela vai fazer uma coisa errada para um aluno, ela vai fazer para todos eles, né? E então fica estabelecido que ela vai ter um prazo a mais, e fala com o marido, né? Fala com ele, assim, mas esses diálogos, eles não são explícitos, né? A gente sempre pega as reações a um diálogo que já aconteceu. E a reação dele nesse momento é explosiva, porque ele fala, nossa, ele vai acabar com a vida da gente. Como é que você foi se meter com essas pessoas, né? Como se ele tivesse dado alguma outra alternativa para ela. Ela segurou esse rojão sozinha. Então, o que resta agora? Como que eles saem dessa situação? Tem que botar o rabinho entre as pernas e voltar na casa do pai. E aí ela vai com a família inteira, vai ela, o marido e a filha, que o pai não conhece. E por uma reação a diálogos já ditos, né, que a gente não ficou sabendo como eles foram ditos exatamente, a Nádia ali já falou sobre o dinheiro, sobre uma necessidade que ela tem de um empréstimo, né? O pai dela fala que vai emprestar o dinheiro desde que ela se desculpe com a Gália, que é a mulher dele, pelo que ela fez, né? O retrato dela da última vez. E, bom, é uma situação patética, é engraçado, porque parecem duas meninas, assim, duas crianças, né? Pedindo desculpa uma pra outra, e a outra não aceita, porque cruzou o dedo, porque fez não sei o quê. A Gália é toda mística e ela precisa de desculpas honestas, assim, ela não acredita que a Nádia está sendo honesta nesse pedido de desculpas. Então ela não aceita. E aí tem que fazer de outro jeito, e não sei o quê. Aí a coisa começa a não ficar tão engraçada, assim, e começa a ir para um outro lado. O pai dela ofende o marido dela, né? Porque fala que ele é um bêbado, sei lá, alguma coisa assim. E que ele é o responsável por essa derrocada da filha dele. E a Nádia não aceita que se fale assim do marido dela. Então ela tem muito carinho por ele, né? Existem algumas coisas ali que a gente não sabe exatamente porque parece que ele tem alguma razão, sei lá, para ter se enfiado essa falta de reação à vida, né? Enfim, a Nádia não aceita as coisas que o pai dela fala. Bate na mesa, assim, é o momento em que ela realmente explode, ali. As coisas vão acontecendo, a coisa para de ser engraçada. Muitos conflitos são colocados, né? Muitos rancores, né, com a forma como o pai dela tratava a mãe dela. Assim como o pai dela também é revoltado por ela ter se envolvido com esse marido que levou a vida dela para um outro lado, dificultou a vida dela. E dificultou mesmo, né, aparentemente. Mas tem motivos ali que não são colocados, né? Por que o marido dela é daquele jeito, a gente não sabe. Eu sei que por causa da ofensa que o pai faz ao marido, a Nádia, mais uma vez, vai embora, fechando as portas, né? Ela não vai ter o dinheiro do pai dela. E aí, a gente fica de novo, né, roendo as unhas. Porque o que restou agora? Ainda resta uma saída. A Nádia tem umas joias, né, uns bens que a mãe dela deixou. Então ela reúne isso. Ela pega a escritura da casa, o documento do carro e vai no dia seguinte lá na loja do infeliz do agiota. E o cara simplesmente não aceita nada, porque ele sabe que ela não tem como pagar a dívida, mas ele exige que o pagamento seja feito em dinheiro. Ele não quer aquela porcaria. Ele fala que é uma porcaria. Só que agora sim ela está desesperada porque ela viu a armadilha em que ela caiu. É uma armadilha de risco de vida mesmo. O cara, ele sabe tudo da vida dela. Ele sabe onde ela mora, que ela deve ter preenchido no formulário também. Mas ele sabe sobre a filha dela. A filha dela tem um problema de saúde que nem nós sabemos qual é. Mas ele sabe o nome da menina, ele sabe o problema que ela tem, ele sabe o problema do marido dela. E ele faz ameaças horrorosas. E fala que ele não vai aceitar aquele lixo, não. Ela fala, poxa, mas a minha casa vale 10 mil leves. Eu acho que ela pediu 8 mil pro agiota.
E a casa vale 10 mil. E ele fala que a casa vale o quanto ele falar que vale. E ele não vai aceitar aquilo. Então ali ele tem a Nadi na mão dele. E ele faz ameaças horrorosas. E fala que a partir daquele momento, se ela não pagar realmente no prazo, que já está esgotando, acho que parece que é no dia seguinte, uma coisa assim, ele vai escravizar a Nadi. Ela vai ser a escrava sexual dele. É isso que ela vai ser. Até que ele entenda que ela pagou a dívida. Olha, é uma coisa tão deprimente. Ele fala, ó, se você não tiver dinheiro no prazo, tudo bem. Aí ele fala como que ela tem que ir vestida para começar a pagar a dívida que ela tem com ele. A Nadi sai dali completamente desnorteada, mas ela vai para a delegacia fazer uma queixa contra ele. E muito corajosa, né? Quantas pessoas fariam isso? Ela vai. Porque ela tem essa noção de direito, ela tem a noção de cidadania, né? Ela ultrapassou alguns limites, mas ela foi forçada. Mas agora já não dá mais, agora acabou. Ela não pode ultrapassar esses outros limites que ferem a dignidade dela. Quando ela chega à delegacia, quem é o policial que vai receber a queixa dela formalmente? O cara que trabalha de segurança na loja do agiota. Então, olha, é uma decadência atrás de decadência, atrás de decadência. Que, né, ela sai correndo da delegacia, aquilo não vai ser a solução para ela. Ela ficou sem saída de novo. E quando chega, então, o fim do prazo, a gente vê de uma forma muito dolorosa, assim, com o coração partido, a Nadi saindo de casa, se arrumando de uma forma como ela nunca se arrumou. Né, de uma forma mais feminina, mais, né, a gente vê que ela está fazendo o que o agiota falou para ela fazer. E ela vai, nossa, ela vai rastejar como ele falou que ela tinha que rastejar, né, para não morrer. Ele ameaçou a filha dela, né? E ela vai. Olha, é uma coisa assim pesarosa demais, sabe? Quando ela está chegando em frente à loja, ela não entra na loja. Ela passa reto. Passa reto. Mas pra onde que ela vai? Ela desistiu? Ela vai tentar fazer o quê? O que há de alternativa, né? Ela coloca a mão dentro da bolsa e ela pega um objeto da bolsa, que é um objeto que ela pegou na escola de um aluno. Dias atrás tinham os alunos grandes brincando de jogar água um no outro, né? De briga de água com pistolas de água. Ela pegou a pistola e jogou dentro da bolsa. Porque ela ficou brava, porque jogaram água nela. E ela está com essa pistola dentro da bolsa. E parece uma arma de verdade, né? A Nadi está pensando em entrar no banco. Ela vai pra lá, vai pra cá e põe a mão na cabeça e fica no desespero no meio da rua. O que será que vai acontecer? Ela consegue fazer isso? Ela vai tomar mais essa decisão errada na vida dela, meu Deus. Só que ela faz isso mesmo, né? Ela tira a meia calça, põe na cabeça, pega a arma e vai pro banco. Aí você imagina o banco, aquele lugar, né, em que a atendente a tratou tão bem naquele dia, né? E agora está a Nadi lá, né? A gente imagina essa cena, porque a cena não é mostrada. No meio daquelas pessoas que ela conhece, né? E ela rouba o banco. Chega ao agiota com o dinheiro, joga o dinheiro na mesa e fala que tem tostão por tostão, ele pode contar. Ele não conta, ele fica estático, assim, né? De receber aquele dinheiro, fica frustrado e rasga o contrato, devolve os objetos que ela tinha deixado, porque ainda assim ele ficou com os objetos todos, né? Mesmo não aceitando, mas ele ficou com tudo. E ela, na cena seguinte, ela já corta, ela foi pra escola, ela está diferente, ela está com o cabelo desalinhado, ela está sem o colar que ela usa normalmente, sempre um colar. Ela está diferente. Ela vai entrando na sala de aula, a sala está vazia, é intervalo entre as aulas, imagino. Só que ela flagra um menino roubando a mochila e ela só diz para ele devolver o dinheiro e manda ele apagar o quadro. E se senta e eu acho que ela já não tem mais condições de dar lição nenhuma, né? Ela é uma adulta, uma pessoa bem colocada na vida, né? Ali
profissionalmente ela tem uma profissão digna, né, reconhecida, mas o país tem essa situação que coloca todo mundo numa condição difícil. Mas ela é uma pessoa digna e ela fez o que fez. Como que ela vai dar uma lição agora para essa criança? Então ela vai ter que guardar o segredo dele, né? Muito provavelmente isso, ela com ela, né? Ele não sabe de nada. Assim como ela espera não ser descoberta. Porque se ela for descoberta, acabou a vida dela, né? E só que as notícias estão passando na televisão que o banco foi roubado por uma mulher com idade entre 30 e 40 anos e que eles têm as imagens. Será que vão descobri-la? E aí, nesse finalzinho, quando a turma vai chegando, é tão bonitinha essa cena, assim, você vê aquelas carinhas, né? Ela pergunta como é que está a turma, né? Como é que eles estão, se eles estão bem. E aí tem aquelas carinhas, né? Tão inocentes, né? Dizendo que sim. E eu acho que ela se sente assim meio que talvez ela quisesse estar de novo naquele lugar, naquele lugar daquela inocência, porque ela já não tem, talvez a vida dela tenha acabado ali, né? Se a polícia descobrir, né? E eu acho que talvez ela quisesse trocar de lugar com eles, ou talvez ela, não sei, tem uma troca ali que é meio indizível, assim, o que aquilo significa, mas é uma cena muito bacana, muito bonita, né? E o filme acaba com ela escrevendo no quadro, começando uma nova lição. E os créditos vão passando com o barulho do giz no quadro. Bom, a notícia que deu início a esse roteiro era a notícia de que uma professora roubou um banco. Na história real, eles souberam quem era, né? Ela foi presa. O exercício era desenvolver uma história que colocasse essa professora, né, que é uma pessoa que tem uma posição tão respeitável, né, na sociedade, né? Por mais que tenha muitos problemas, um professor é um professor, é uma pessoa que tem respeito da sociedade. Talvez não na nossa, né? Mas normalmente se tem. E como que uma pessoa chega a esse ponto, né? Porque uma coisa, alguém roubou um banco, mas nesse caso é uma professora roubou um banco. O que levou essa mulher a ficar tão sem saída a ponto de fazer isso? E obviamente ser descoberta, porque alguém roubar um banco e não ser descoberto, né? É uma situação bastante difícil, né? Você tem que ter tem que ter prática, né? Que tudo que ela não teria, né? Então, na vida real, ela foi descoberta. Nesse caso aqui, eu imagino que não seria descoberta. E eu tenho muita fé que não vai ser descoberta. Nádia não vai ser descoberta. Por quê? Um dos principais policiais é um associado do agiota. Ele vai descobrir que foi ela. O policial vai descobrir que foi a Nádia. Porque o agiota recebeu aquela soma em dinheiro do nada, assim. Ele tinha certeza que ela não tinha de onde tirar. Então as coisas vão se ligar, né? Só que se o policial denuncia a Nádia vai denunciá-lo como associado ao agiota. E o dinheiro foi para pagar o agiota. E muito provavelmente uma parte desse dinheiro também chegou para o policial. Então a vida dele está toda intrincada ali. Falar a verdade, descobrir a verdade vai ser a prisão do outro. Então eu entendo que, mesmo que eles descobrirem, vai ser abafado de alguma maneira. Então eu tô tranquila pela Nádia. E o menino que que roubava as mochilas não era o sobrinho do agiota. Não tem nenhuma ligação, é outra pessoa. Agora tem um outro filme bem mais recente, 10 anos mais recente que o A Lição, que é um filme alemão, A Sala dos Professores, e que ele foi muitíssimo comentado e muito assistido porque ele concorreu ao Oscar de filme de língua não inglesa em 2024, né? Concorreu, obviamente, pela Alemanha, mas ele perdeu para o Zona de Interesse. E nesse filme existe uma situação muito similar. É uma professora também, uma professora, nesse caso, substituta de matemática e educação física. A escola está passando por uns eventos, né, de pequenos roubos e os professores resolvem ter uma atitude muito policialesca dentro da escola com crianças, né? Sobretudo com crianças que não são alemãs. É colocado em dúvida um dinheiro que é encontrado numa mochila de um aluno. Eu não sei se ele é sírio, eu não lembro de onde ele é. Então, nesse roteiro, eles lidam com essa situação acusando, apontando o dedo e expondo esses suspeitos, né, desses roubos.
E essa professora ela é alemã, mas ela é de uma família polonesa, ela é a primeira geração que nasceu na Alemanha, a família dela está na Alemanha desde a década de 60 e, curiosamente, ela não se sente alemã, ela se sente um peixe fora d'água. Então, o tempo inteiro tem essa reafirmação de nacionalidade. Ela também se sente um alvo, e isso é uma coisa que a pressiona muito. E a gente sente isso no filme, é um filme bastante interessante, né? Ele traz todas essas questões de imigração, de xenofobia, né? Perseguições históricas que não acabam. E ela tenta corrigir esses desvios que os professores estão fazendo em relação aos alunos, né? Porque ela acha que eles estão sendo perseguidos pela nacionalidade deles. Só que ela também, da mesma forma que a Nadi, ela toma decisões muito erradas e acaba colocando a escola numa situação muito difícil. Por quê? Essa professora também monta uma armadilha para descobrir quem é o ladrão. Só que ela filma, essa armadilha é filmada. A Nadi em nenhum momento quis expor o ladrão. E essa professora não. Ela filma, ela supostamente descobre quem é e expõe. Só que a partir do momento que ela expõe, ela vai se deparar com leis de proteção, né, à privacidade, e a escola vai ficar numa situação bastante complicada. Então, assim, são dois filmes que tratam o mesmo assunto primário, né, que é um roubo, mas que se expandem de uma outra forma. É claro, as histórias acabam tomando rumos muito diferentes, né? Mas é muito interessante como as duas professoras tratam o mesmo assunto e como elas se colocam numa armadilha terrível, né? Porque elas tomam decisões erradas que acabam aumentando o problema de uma forma gigantesca. Bom, e aqui eu termino as minhas dicas de professores no cinema. Espero que quem tiver oportunidade assista Professor Substituto, A Lição, A Sala dos Professores. São filmes muito interessantes, de épocas diferentes, abordagens diferentes e de países diferentes. Isso aumenta o interesse porque são culturas muito diferentes. É isso aí, eu agradeço muito a quem ouviu. Deixem seus likes se estiverem vendo no YouTube, se estiverem vendo e ouvindo pelo Spotify, também tem as estrelinhas. Comentem, vocês assistiram algum desses filmes já? Tem alguma adição a fazer aos meus comentários? Façam os seus comentários também. Muito obrigada por ter ouvido e tchau!